Fala galera, beleza? Eu sou o Robson, vamos retomar então a nossa série de vídeos da landing page, criando uma landing page totalmente do zero. Na última aula nós fizemos o header e hoje vamos começar a entender o que é o GitHub, para que vamos utilizar no nosso projeto e também começar a nossa primeira sessão no site, que é a Welcome. Então vamos lá, sem mais delongas. Esse é o layout do nosso site. Vou mostrar para vocês agora como que cria basicamente no GitHub. Mas para que o GitHub, Robson? Eu já até abri aqui o GitHub da Front Academy. O GitHub é basicamente onde nós vamos hospedar o nosso código. Não confunda com hospedar nosso site. Não vai estar online no nosso site já de cara. E sim vamos guardar o nosso código. Para quê? Tanto para não perder, se a máquina pegar fogo e não perder esse código, tanto também para compartilhar com os amiguinhos. Então, se eu quiser desenvolver essa página com a minha equipe, eles precisam ter acesso a esse código. Então, para isso, nós utilizamos o GitHub, beleza? Então, vamos criar um novo repositório. Vou escrever o nome dele aqui de landing page, que é o nome da nossa pastinha. O ideal é botar um comentário aqui, então vou colocar landing page YouTube public. Vamos colocar aqui para vocês. Vou deixar como público, mas para vocês poderem acompanhar até esse repositório, mas se quiserem deixar privado somente para vocês, coloquem private. Bem simples para se fazer. Dou um clique no botão Create Repository, ele vai gerar para mim essa página, onde eu tenho duas opções de clonagem para eu começar a utilizar esse GitHub. Então, tem o HTTPS e o SSH. Se vocês quiserem que eu explique a diferença entre os dois, comentem no vídeo que no próximo eu explico, beleza? Vou utilizar o SSH porque eu já tenho as minhas chaves SSH para conseguir utilizar. Vou copiar esse conteúdo, vou vir aqui no meu terminal, vou abrir um terminal, vou abrir a minha pasta onde eu quero clonar esse repositório. Então, vou clonar ele para começar a utilizar. Então, estou acessando aqui a nossa pasta Front Academy. Tem uma pasta aqui chamada de repos, aula que eu já fiz já para nós conseguirmos utilizar. Beleza. Opa. Repos aula. Agora foi. E agora eu vou dar um git clone e colocar o link da nossa que nós acabamos de copiar lá do GitHub. Vou digitar a nossa senha aqui. Ele pede essa senha para confirmar. Isso que é o SSH, né? Ele cria uma segurança entre a sua máquina e o GitHub, mas diretamente. Se fosse HTTP, dá muito mais trabalho, porque eu tenho que colocar meu usuário, senha, enfim, chave, é mais chato. Então, já fiz isso, show de bola. Agora vamos abrir o nosso VS Code. Lembrando que eu tenho essa pastinha aqui, onde nós estamos fazendo o nosso conteúdo, beleza? Então temos essa pastinha aqui. Vou jogar até de lado aqui para vocês conseguirem ver a diferença. E nós acabamos de criar uma pastinha nova. Como é que eu abro outra aqui? Front Academy. Pronto. E aqui eu tenho aqui uma outra pastinha, que é essa landing page, que está vazia. O que nós vamos fazer? Vamos apenas migrar um conteúdo de uma pasta para a outra. Essa é a única diferença. Como as duas pastas têm o mesmo nome, eu vou simplesmente pegar essa pasta e jogar aqui. Vou pedir para substituir, vou colocar assim, sucesso. Acabamos de mover. Agora vamos abrir o nosso VS Code. E vamos selecionar para abrir a pastinha que nós acabamos de fazer. Que está aqui, ó, Front Academy, Repos Aula, Landing Page. Olha como ficou sensacional, ficou bonito. Agora, de cara, o que nós vamos fazer? Vamos rodar o projeto para ver se está tudo certo, né? Sempre faço isso para ter certeza que está funcionando. Então, ó, terminamos nossa última aula nesse estágio aqui. Então, eu vou rodar o projeto, vou abrir aqui no nosso Google Chrome. Pronto, paramos aqui a última aula, beleza? E aí, de cara, já vamos começar então a fazer os nossos ajustes aí que ficou da aula passada. O primeiro ajuste é que o nosso botão ele tá com border aqui
meio estranho. Então, para retirar isso, vamos voltar, vou fechar esse nosso terminal. Vou vir aqui na nossa nossos componentes. Vou abrir para mostrar para vocês como que ficou desde a última aula, ok? E vamos aqui nessa parte do botão colocar um border none para tirar essa borda estranha que ficou ali, que não tinha necessidade. Pronto, já arrumamos, sucesso, né? Show de bola. Outra coisa que eu vou fazer com vocês aqui é o seguinte, na última aula nós tínhamos usado flex nessa parte do container. Eu vou mostrar para vocês como que substitui isso pelo grid, tá bom? Então vocês vão entender agora qual que é a diferença do grid para o flex. O flex ele é muito simples, muito fácil de manipular. Então eu coloco flex, ele já quebra para mim essa divisão em duas partes, né? Então ele já quebra todo o conteúdo que está na vertical em horizontal, de cara. Para eu mudar isso, existe um comando chamado flex flow, que eu posso quebrar em coluna, em linha, que eu posso manipular isso daí, até inverter a ordem caso eu precise. Mas no nosso caso, o grid vai satisfazer totalmente ali o que a gente quer. Então vou mudar aqui para grid. De cara ele vai quebrar, porque no nosso caso nós não passamos quantas colunas que vão ter nessa grid. Então como é que eu faço isso? Como é que eu coloco? Simples. Grid, template, columns, eu coloco. Ah, eu quero que tenha uma coluna, uma coluna, uma coluna. Ou seja, 3 colunas, cada uma com um item. Pronto, olha lá, sucesso demais, ficou bom demais. Porém, fica meio repetitivo colocar um frame. Não fica tão bacana, não faz muito sentido, né? Então, nós podemos fazer o seguinte. Isso daqui é exatamente igual a isso daqui, ó. O que eu tô falando? Que eu tenho 3 vezes um frame. Quero repetir isso 3 vezes, para não ter que ficar fazendo na mão. Pronto, sucesso, ó. Igualzinho, vamos partir disso. Agora, vamos começar a nossa sessão, então, de welcome. De cara, quero explicar para vocês o seguinte. Nós não subimos nada aqui ainda no GitHub, então vamos subir agora com esses pequenos ajustes. E isso é importante, gente, vocês que utilizam o GitHub, sempre fazer commits pequenos. O que são commits? Commits são quando você coloca uma nomenclatura naquilo que você fez. Então, por exemplo, na aula passada nós fizemos o header, beleza? Esses ajustinhos aqui que ainda conta como header, né? Fizemos esses ajustinhos aqui que são no header, beleza. Nós queremos salvar isso, colocar uma nomenclatura nele, falar, isso daqui é um pacotinho, esse pacotinho chama código do header. Ah, Robson, quer dizer que vamos subir nosso código parcialmente? Então vou ter que juntar depois o código? Não. Nós só apenas vamos dar nomes àquilo que a gente está fazendo. E vamos subir lá para que a pessoa olhar aquele código e falar, ah, tá aqui, então tá feito até aqui. E caso dê algum erro, nós consigamos voltar. Por exemplo, supondo que na seção de welcome nós fabricamos aí um bug, tá? Na nossa página. Quando alguém for descobrir isso, ou nós mesmos, né? Nós vamos entender que esse bug nasceu nesse commit nosso. Ah, então aqui que nasceu. Então dá pra gente reverter isso, tá bom? Então, como é que eu faço isso? Vou voltar aqui no meu terminal, vou abrir meu terminal novamente, vou parar aqui o nosso projeto. E aí, de cara, no nosso VS Code, ele mostra aqui no canto quantos arquivos nós modificamos, tá? Nesse caso, como foi todo o projeto, parece que é muito. Então, o ideal é que não seja assim, senão você vai saber o que você fez, o que você não fez, tá? Então, por isso que eu não acho tão legal esperar muito para fazer commit, tá? Por isso que eu peguei essa aula 2, essa aula 3, na verdade, que é a aula 2 de código, para a gente começar já a utilizar o Git. Então, o Git nós temos outra coisa, que são as branches. As branches são locais, são tipo como se fossem gavetas no nosso repositório, tá? Imagine que o repositório é um armário cheio de gavetas e cada branch é uma gavetinha que pode ter o mesmo código, né? Com poucas diferenças, mas com o mesmo código. Vamos subir nosso código primeiro para a gente conseguir visualizar. Vamos usar base bem básico, tá? E depois vamos melhorando o nível do nosso Git, tá bom? Então, de cara, eu quero adicionar todos os arquivos nesse pacote que eu vou subir. Então, vem aqui git add, ponto. Adicionei todos os arquivos. Agora, eu vou dar um nome
para esse pacote. Então, git commit -m, entre aspas, eu vou escrever o nome disso. Então, criando setup inicial e componente header. Pronto. Coloquei uma nomenclatura nesse pacote. E agora, para eu subir o nosso código, git push, vou falar que eu quero na origin, e colocar o nome da minha branch, que é a main, que é a única branch que ele já vem já de cara criado. Apertei enter. Opa, deu erro porque... Acho que ele não deixou porque... O origin... Ah, entendi por que não deu. Olha que coisa interessante. Como nós migramos a nossa pasta, nós alteramos, acho que nós acabamos perdendo um arquivinho aqui muito importante, que é o do Git. Ele não sabe que esse conteúdo aqui, ele é de fato, está dentro de um Git. Isso é muito legal. Como nós substituímos, aconteceu isso. Isso pode acontecer também com vocês, tá? Então, como que nós vamos fazer? Vamos setar esse upstream para que ele entenda que é o mesmo repositório. Outra solução também que daria para nós fazermos, que não seria também um bicho de sete cabeças, é simplesmente clonar de novo. Mas como ele já mostra aqui, ó, pra gente, ó, ou push o código existente para o comando tal. Então aqui, ó, simplesmente eu vou copiar esse código. Então vocês achavam que esse erro aqui foi por acaso? Não, não foi por acaso. Aquele que erra e depois dá desculpa, né? Então erramos, mas foi bom porque aprendemos a nova técnica aqui de fazer isso. Então push origin main. Pô, sucesso demais. Agora pedir minha senha. Show de bola, conseguimos. Ó. Então, olha, em poucos minutos aqui já conseguimos criar um novo repositório, entender para que serve o GitHub, clonar de um jeito que é pelo SSH, que é o modo convencional. Ainda assim, fabricamos um erro para conseguir ali dar conflito na referência do nosso repositório. Tivemos que usar a outra técnica que é essa daqui. Então, quando você vai criar do zero, você pode fazer essa técnica aqui, que é clonar, jogar o código ali, começar fazendo, ou se já tiver um repositório igual ao nosso, um repositório não, uma pasta com código, você pode seguir esse modo aqui também, que ele também já funciona, beleza? Então, já está aqui comitado o nosso código. Vamos ver como é que fica aqui no GitHub? Vou dar um F5 aqui, um recarregar. Olha que bonito, ó. Ele criou um nome aqui para isso nosso pacote. Então ele está aqui explicando o que é, falou quem que fez e ó, sucesso. Então está aqui o nosso código, está no ar já. Então partindo disso, vamos começar o nosso outro conteúdo. Então vou começar a rodar de novo o nosso projeto aqui. npm run dev, está rodando o nosso projeto. Belezura. Agora vamos começar a editar o nosso conteúdo. Uma coisa que eu percebi também, não sei se vocês perceberam nas outras aulas, que é o seguinte. Tava aparecendo alguns erros no nosso código, tá? Isso estava acontecendo por conta do Babel. Eu não sei se vocês começaram a ver, não sei se no código vocês também tava com esse erro, mas estava com um errinho aqui em cima. Esse erro era por conta do slint. Por que o erro do slint? Porque o lint, ele não estava entendendo que nós tínhamos o Babel. Agora parece que sumiu. Se reaparecer, eu tenho um modo de resolver isso daqui, que é bem facinho, tá? Para vocês poderem entender. Mas beleza, vamos lá. Uma coisa que ele está avisando aqui no nosso lint é que essa imagem nossa não tem o alt. Como padrão, né? O alt é essa... Quando nós passamos o mouse em cima, ele coloca uma descrição. Então aqui vamos colocar o logo. Então tá faltando isso aqui no nosso código. Colocamos, sucesso. Agora vamos fazer o seguinte. Se quiser comitar só isso, eu também consigo, tá, gente? Que não tem necessidade. É uma coisa muito pequena, eu não vou fazer isso. Mas o correto mesmo seria. Eu vou fazer, vai, só para desencargo, só para vocês poderem ver. Como eu mexi no header, não tem nada a ver com o conteúdo que eu vou começar a fazer agora com vocês, que é a sessão de welcome. Então, de sessão de bem-vindo, né? Eu vou simplesmente comitar a parte. Então, vou vir aqui, vou adicionar tudo, né, novamente, porque tá tudo certinho ali. Vou colocar um nome para isso daqui, para esse ajuste. Então, ajustando
adicionando, na verdade, add alt na image logotipo. Beleza, vou subir esse código de novo. Subindo o código, subiu, show. Agora tô mais tranquilo, tava com dor no coração, já fiquei com toque. Já fiquei com toque aqui no... Meu Deus do céu. Pronto, vamos começar então a nossa sessão. E para começar a nossa sessão, o que nós vamos perceber ali, tá? Que nós também temos já um botão aqui, um botãozinho aqui. Então, para não ter que repetir esse botão, vamos fazer o seguinte, vamos componentizar esse botão que está aqui na nossa tela, beleza? Porque não faz sentido nós duplicarmos esse código à toa. Então, vamos fazer esse ajuste até mesmo para ficar dessa mesma cor, tá? Então, inicialmente, vamos fazer isso daqui agora. Então, agora vamos criar aqui uma pastinha dentro de componentes, nova pasta, botão. Na pasta de botão, vamos criar alguns arquivos. O arquivo index.tsx, não, JSX. Vamos criar também o arquivo de estilos, que vai ser button.module. Lembrando que nós aprendemos na última aula que é o module, né? Basicamente é o CSS modular, ou CSS módulo, CSS de módulo. Então, o que é isso? É um CSS que ele acopla basicamente dentro do seu componente as dependências dele. Como assim? Eu posso utilizar as mesmas nomenclaturas em todo o meu projeto, como container, as mesmas classes, que não vai dar conflito, porque ele vai gerar um hash diferente para cada componente meu, para cada classe ali. Então, basicamente é isso. Explicando bem rasamente. Vamos criar aqui o nosso componente botão, que nós não temos ainda. Vamos exportar ele aqui embaixo. Beleza. E vamos copiar, né? Vamos chupinhar aqui esse botão que está aqui. Vamos jogá-lo para cá, dentro do nosso componente. Vamos dar um return aqui. Beleza. Esse texto aqui não vai existir, então, obviamente, vamos colocar uma variável aqui que vai se chamar title. E aqui dentro eu vou especificar essa variável nossa. Vou receber ela ali. Sucesso, componente bem simples, né? Na verdade. Agora está faltando a parte CSS, de estilos. Então, de cara eu já vou importar esse meu componente aqui, só para ter certeza que vai funcionar. Vou colocar aqui também já o title. O title que eu tenho, já esqueci o title, hein? Diga-se passagem. Vou copiar. Percebam que eu copio sempre do layout, só para não ter erro, tá? Porque muitas vezes a gente faz esse erro aí. Já criei essa resistência, né? Já sei que a gente acaba escrevendo errado, sem querer, sobe o código, acaba nem percebendo. Então, para não ter erro, já tá ali. Também vou copiar o CSS que eu comentei aqui, ó. Vou copiar o CSS, que não faz parte mais daqui, e sim faz parte daqui. Beleza? Aí agora o nosso botão tem o styles, mas nós não importamos ainda esse estilo. Então falta isso daí. Estilos from, opa, aspas dupla. É padrão, gente. Se vocês estão utilizando, aspas dupla, usem aspas dupla. Se não, simples em tudo. Pronto, adicionei. Vamos ver se está funcionando, se está rodando ainda nosso projeto. Tá com erro aqui, tá, coisa boa. Gosto assim, ao vivo e a cores. Dando erro porque nós não importamos aqui a nossa classe de mixins lá, de colors, por isso está dando erro. Então, import, lembrando que o import no CSS é com arroba, import eu passo qual que é, aonde que está, na verdade, o nosso belíssimo public. Onde que eu tô indo, gente? Onde que eu tô indo? Passo o caminho do nosso arquivo. Meu Deus, tava indo onde? Pronto. Fiz isso agora, já voltou a funcionar belíssimamente. O componente não mudou nada, tá aqui, ó, lindíssima. Só que ele tem uma variação. Vocês entendem que esse botão aqui de baixo, ele acaba sendo um pouco maior. Talvez seja por conta do texto, tá bom? Mas também ele é branco. Então temos duas versões ali de botões, tá? Isso dá para fazer de N formas, então não existe uma forma certa ou errada, tá? Existe a forma que mais vai funcionar ali para você.
Vou criar de um jeito e ao longo das aulas vocês vão ver que vai acabar mudando, tá? Então vai ser bem legal. Então, vamos fazer isso agora. Então aqui vamos começar a fazer o seguinte. Aqui no nosso botão, eu vou até fazer o seguinte, eu vou até duplicar ele. Na verdade, foi o seguinte, eu vou criar a nossa sessão lá. E lá na nossa sessão de Welcome, eu vou alterar ele. Para ficar mais fácil, ficar mais fluido aqui na aula, tá? Acho que vai ficar mais legal. Então, eu vou criar aqui dentro de componentes uma pastinha chamada Welcome, que é a nossa sessão. Vamos criar os arquivos também dela, aproveitar que estamos criando todos os arquivos aqui já agora, para deixar tudo bonito. Welcome module.sss. Beleza. Vamos dar o setup inicial aqui do Welcome. Existem vários plugins, tá? Até da Rocket City, que auxiliam a gente a criar esse setup inicial, tá? Enfim, acho que não tem nenhum problema de falar o nome deles aqui. Que vocês podem instalar para ajudar. Só que eu não indico no começo. No começo é sempre bom vocês tentarem fazer o máximo de código possível, tá? Obviamente que eu não vou ser desses, né? Se vocês estiverem no trabalho e precisar de mais rapidez, é óbvio que vocês devem, né, por gentileza, ter algum tipo de plugin que faça isso mais rapidamente, por favor, né? Então aqui de cara, o que eu vou fazer? Eu vou importar aqui então o nosso belíssimo CSS. Vamos importá-lo aqui. Está dentro da nossa pasta. Chama welcome.module.css. Pronto, vamos colocá-lo aqui agora. Container. Beleza. E agora vamos entender como vamos montar essa nossa seção. Ela é dividida em duas colunas. Se você perceber bem, ó, tem a coluna do conteúdo e a coluna da imagem, beleza? Então, como é que nós vamos utilizar isso? Vamos criar basicamente isso, duas colunas. Então, duas coluninhas aqui, vamos criar, vou usar div mesmo por enquanto, depois vou entender como é que eu faço de outro jeito. Vou duplicar. No VS Code tem uma técnica legal que eu seguro Option e Shift, e eu estou na mesma linha, e aperto para baixo, ele duplica meu conteúdo, tá? Obviamente eu estou no Mac, então por isso que eu uso esses comandos, e não outros. No Windows vai ser um pouco diferente. Então aqui vamos criar então a nossa classe. Nossa classe vai se chamar text. E aqui dentro vamos criar a nossa classe de styles.image. Belezura. E agora vamos criar o nosso conteúdo em texto. Vai ser um H1, nosso texto. Então H1. Vamos copiar esse textinho aqui. Vamos criar agora o nosso parágrafo, beleza? Que é o P. Vamos copiar também aqui esse texto, bem rapidamente. Vocês estão vendo que é bem tranquilo. A imagem já posso baixar também, mas eu vou primeiro montar esse botão aqui. Não vou colocar na tela essa imagem, vamos fazer por partes. Vamos começar já editando esse nosso texto. Então ele percebe que ele é o tamanho 71 e ele é bold. Beleza. 71 em bold. Então já está aqui belíssimo. Vou vir aqui no meu CSS. Vou vir aqui e vou criar uma classe chamada text. E vou alterar o H1 já para bold. Então, fonte bold, também um font size de 71. Eu colei ali só para eu usar como referência. Aí vocês perceberam essa ideia, tá bom? Beleza. Agora a parte de P. O P também tem um trem diferente ali. Normal e 30. 30 é sucesso. 30 eu lembro, né? Não precisa não. Então, fonte size 30. Beleza? Percebem que ele está com um pouquinho mais claro? Eu vou jogar uma opacidadezinha menor ali, que acho que vai ajudar bastante. Minha cachorra aqui tá doida. Ficou doida. Deixa eu ver. Tem um avião aqui quase caindo aqui. Meu Deus do céu. Então já subimos aqui, vamos rodar o nosso código. Ele não alterou nada porque ele não alterou nada. Ele não alterou simplesmente porque nós não adicionamos aqui na página, né, colega? Aí fica totalmente difícil, né? Então vamos colocar aqui o welcome e vamos começar a mostrar o nosso componente, beleza? Bem simples. Opa, tá faltando fazer o import dele, né?
Deixa eu ver se eu fiz a exportação. Ah, não fiz a exportação, né, senhores? Não fiz a exportação, aí fica totalmente difícil. Welcome. Então tá aqui, ó. Welcome. Salvei. Aqui na nossa pastinha tá aqui. Só agora dá. Ah, agora reconheceu. Agora foi. Então, já deve ter aparecido na nossa tela. De um jeito bem feio, diga-se de passagem, né? Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou adicionar o botão. Vamos alterar o botão e vamos finalizar por aqui. Na próxima aula, a gente finaliza essa sessão nossa de Welcome, beleza? Deixa eu pegar a Puca aqui no colo. Ela aproveitar a nossa aula, né? Bem no colo do pai. Então, show de bola. Ela tá aqui doida, querendo sair correndo. Vamos lá. Agora falta simplesmente a gente colocar o nosso botão. Então, vou vir aqui, ó, no nosso código. Vou importar o nosso botão aqui embaixo do texto. Então, ó, botão. Perfeito. Aí, no lugar do botão aqui, o que eu vou fazer? Só um minutinho que eu vou dar. Vou colocar aqui o nosso botão. Na verdade, eu errei aqui o comando, hein? O lugar do botão é o title. Então, title. Vamos colocar aqui o title. E o title nesse caso, minha gente, meu povo, vai ser aumentar vendas. Aumentar vendas. Então, vou copiar aqui, aumentar vendas. Vou colar aqui. Sucesso. E show. Vou importar o nosso arquivo aqui. Beleza? Importando o nosso arquivo. Importei. E vamos ver como que ficou. Vamos ver como ficou. Oh, já ficou verdinho. Sucesso. Deixa eu tirar a pouco do meu colo aqui pra gente continuar. Voltando então, basicamente vamos fazer o seguinte, criar essa variação então do nosso botão, lembrando que ele está verde, temos que deixar branco. Existem N formas, não tem modo errado ou certo, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui no nossa props um tipo chamado kind, um atributo chamado kind. Nesse atributo chamado kind, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar meio que esperando receber se ele vai ser branco, se vai ser primário ou secundário, tá? Posso deixar um comentário aqui no começo do meu código explicando isso, já que nós não estamos utilizando TypeScript. Então, se uma outra pessoa começar a utilizar o seu código para poder entender e até mesmo reutilizar para ajudar você a desenvolver mais rápido, a pessoa não vai entender o que é kind, o que é title, o que se espera, entendeu? Então é importante deixar uma documentaçãozinha, já que não estamos utilizando ali, no caso, TypeScript. Então, vamos colocar aqui, ó, secundário. Existem outras formas de fazer isso, tá bom, galera? Tem plugins que nós podemos instalar para poder utilizar. Eu vou deixar documentado aqui já por conta disso, porque nas últimas aulas eu vou ensinar como colocar esse tipo de lib para ajudar a gente a otimizar o nosso código, já o código com mais qualidade ainda, tá? Porque senão acaba ficando feio mesmo. Então, beleza. Agora, o que eu vou fazer? No caso, eu vou criar uma verificação para saber se esse tipo ele é um ou é outro, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu uso a seguinte ideia, eu gosto de deixar um código mais bonito possível. Então, se eu criar aqui dentro do class name essa pergunta, no kind é igual isso, aplique isso daqui. Vai ficar meio feio, né? Então, eu costumo fazer o seguinte, eu costumo vir aqui dentro do meu componente mesmo e criar uma função só para fazer isso. Vou chamar ela de generation class by kind. Então, ou seja, generation não, eu escrevi errado aqui. Generation class by kind. E aí aqui, o que eu vou fazer? Vou criar uma funçãozinha, uma arrow function, e vou colocar a minha regra aqui. Então, ou seja, eu vou simplesmente fazer o seguinte: eu vou retornar aqui, retornar como default, caso ninguém informe nada. Qual que é o tipo do botão que eu vou retornar sempre? Eu vou retornar
primary. Primary. Beleza? Deixar assim por enquanto para vocês poderem entender. E cria uma validação perguntando se o kind ele é igual. Vou explicar para vocês já o que é esses três iguais aí. Secondary. E vou retornar secondary. Vamos lá. Beleza. Essa daqui é a minha ideia. E aqui dentro eu vou colocar aqui para gerar uma classe. Só que aí, como eu faço isso? Eu coloco o símbolozinho da crase, né? Que acho que é o apóstrofe. Eu sou péssimo em saber esses símbolos aí, tá? E vou colocar aqui como variável para entrar somente esse cara aqui. Entrou o styles button. Agora para criar um outro, eu vou fazer o mesmo esquema. Então, chave, cifrão, chave ali, abre e fecha. E agora eu coloco o nome da minha função. E aí, abre e fecha para executar. Robson, legal. Mas e agora para funcionar isso? Sendo que nós estamos usando o CSS módulo, né? Ou CSS modules. Não vai funcionar isso, que você simplesmente colocou aqui um nome de uma classe. Não faz sentido. Se você tentar fazer aqui, por exemplo, eu vou vir aqui no nosso código e vou criar, por exemplo, primary. O primary... Não, eu tô colocando no lugar errado, hein, senhores? Vocês nem me avisam, hein, galera? Pô, você tem que avisar aí. Meu Deus do céu. Vamos colocar aqui, ó. Criar uma classe chamada primary. E aqui eu vou simplesmente copiar esse background. Vou criar aqui um outro, que é secondary, e vou colocar uma outra cor. Vamos colocar aqui white, que eu acho que nós não temos também no nosso arquivo de cores. Então vou vir aqui, ó. Não, temos sim, por algum motivo eu já tenho. Pode ser que vocês não tenham, mas eu já tenho. Show de bola. Criamos aqui essas novas classes e de cara nosso código não vai funcionar. Por quê? Não estou passando nenhum tipo aqui para ele. Se eu vier aqui e passar, vamos ver se vai funcionar. Então, kind. Robson, passa lá que vai funcionar. Não, não vai funcionar. Vou explicar já o porquê. Secondary. Beleza. Até porque estava escrito errado também, né? Não quer funcionar mesmo. Mas ainda não vai funcionar. Mais que agora esteja escrito corretamente. Por que não vai funcionar isso? Funcionar porque nós estamos utilizando o CSS Modules. E da forma que nós estamos tentando referenciar essa classe, é um modo antigo. É um modo que nós colocamos que é secundário. E essa classe nossa não consegue se comunicar com isso, porque isso não faz parte do vocábulo dela. Como que nós temos que fazer para funcionar? Simples. O nosso retorno ele tem que ser a variável styles ponto secundário. Então tem que selecionar essa classe aqui. E para acessar essa classe não é escrever secundário em qualquer canto. Não é. Não é eu colocar entre aspas secundário que vai funcionar. Eu tenho que acessar ela como se fosse uma variável. Porque é dessa forma que nós estamos lidando aqui no nosso projeto. Então aqui, ao invés de ser secundário, vai ser primary. Pronto. Agora sim vai funcionar. Olha o nosso botão, que bonito lá, funcionando. Aí uma coisa que eu vou fazer aqui para melhorar esse código nosso é o seguinte. Além da cor mudar, do fundo tem que mudar também, obviamente, a cor do nosso texto. Então vamos olhar qual é a cor do texto aqui. A cor do texto é a cor do purple. Então se é a cor do purple color. Purple color. Vamos ver então como é que ficou. Pô, sucesso demais, ficou bonito. Top, top, top. Só que agora tem como dar uma melhoradinha aqui no nosso código, né? Porque é o seguinte, de cara nós estamos duplicando aqui esse background color. Não tem necessidade. Eu posso simplesmente tirar daqui agora e deixar assim o nosso código, que ele vai funcionar. Outra coisa também, no CSS Module, a gente não recomenda colocar heranças e começar a fazer um monte de heranças desse tipo aqui. Ó. Porém, no entanto, se nós deixarmos a parte, nós vamos ter que, se nós precisarmos criar mais alguma coisa dentro desse botão, vai ficar meio estranho, né? Se eu precisar utilizar essa nomenclatura fora, eu não vou conseguir. Então, o mais ideal é nós conseguirmos falar o seguinte, olha, eu quero que coloque, vou criar uma validação aqui que é bem voltado para o Sass. O arquivo Sass permite que nós
façamos isso, tá? Se fosse CSS puro, ia ter que colocar aquele mais, tal classe, mostra fazer aquele negócio que até deu uma vertigem aqui, tá bom? Então, basicamente isso. Vamos colocar esse E aqui. O que ele vai gerar com esse E comercial? Vai falar assim, ó, se tiver o botão e essa classe nossa estiver seguida, então eu posso aplicar esse cara aqui. Só para ficar mais escopado ainda, entendeu? Ficar mais escopado possível. Agora, rodamos aqui, sucesso. Só alegria, funcionou. Top. Eu vou até fazer o seguinte, vou até perceber que o nosso fundo lá tá preto, né? Eu vou tirar essa classe nossa, que não faz sentido mais. Deixar preto o fundo. Vamos perceber que o nosso texto também lá não tá branco, tá vendo? Quem estava colocando branco, na verdade, era essa classe que nós acabamos de arrancar aqui, que vem default no Next, tá bom? Então, por isso que estava errado. Vou vir aqui agora, vou copiar o color, vou jogar para cá. A diferença é que eu vou colocar o white. Por isso que eu fiz isso agora, para vocês poderem ver a diferença. Beleza? Então, funcionou, galerinha. Sucesso demais. Vou finalizando por aqui. Nós criamos essa componentização aqui do nosso botão. Sucesso demais. Vamos subir esse código e vamos finalizar por aqui. A próxima aula vamos retomar, vamos colocar a imagem aqui, vamos dar um jeito agora de deixar bonito esse nosso welcome. Então vamos vir aqui no nosso terminal. Vou pausar o nosso terminal. Vou ver aqui quais arquivos que eu tenho modificado, que é o git status. Se eu fosse usar somente o terminal, eu ia fazer isso daqui. Mas, como nós temos aqui na ferramenta bacana, eu consigo visualizar aqui todos os meus arquivos. Eu vejo que faz parte do mesmo escopo ali. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou empacotar, posso empacotar separado ou posso empacotar junto, tá? Existem as duas possibilidades. Por exemplo, posso editar somente empacotar somente o botão ou somente o header. Tanto faz, tá? O que eu vou fazer agora? De cara, eu já vou quebrar em duas partes. Uma que é a componentização do botão, e a segunda é a seção de welcome. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar um git, aí eu posso fazer por aqui mesmo, fica mais fácil para vocês ali. Eu vou adicionar o botão, adicionei também o arquivo dele e acabou, beleza? É isso que tinha que fazer ali, beleza? Componentizei, beleza? Vou vir aqui agora, vou dar um git commit -m, criando variação do botão, beleza? Não vou subir agora, vou empacotar o restante aqui. Então o header que mudou basicamente foi que a gente componentizou ele, então vamos utilizar o header aqui, somente o header. Então vamos fazer a mesma coisa aqui, Opa, a Puka tá fazendo bagunça ali, hein? Vamos colocar aqui, atualizando button no header. Beleza, mais um pacotinho. Opa, mais um pacotinho. Isso, mais um pacotinho. Deu certo, Two files change, 2 inserções. Beleza. E agora, por último, vamos adicionar todo o resto. Então, git add ponto. Vamos criar mais um pacotinho, que seria criando seção welcome. E agora, git push orig main. Finalizamos por aqui. Só vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês como que vai ficar. Finalizamos por aqui os nossos códigos de hoje. Então, tá aqui, bonitinho. Consigo ver a nossa branch aqui funcionando belíssimamente. Os nossos commits estão aqui, 6 commits, bonitos, cada um separadinho, bonitinho, com aquilo que só com aquilo que nós modificamos de fato. Para validar seu código, vai ser muito mais fácil se você tiver um fluxo de PR na sua empresa, né, que é pull request. Então, é uma permissão para você subir o seu código, ou seja, alguém valida seu código, vai ser muito mais fácil para a pessoa validar. Ela vai saber exatamente o que tem que validar. Até uma pessoa que não entende muito de front-end, sim, é um back-end, por exemplo, que manja muito,
de back-end, mas ele consegue analisar a lógica do seu código, ver se está bacana, se não está, se faz sentido, se não faz. E acreditem, viu? Os back-enders aí, eles agregam muito, muito quando eles validam um código de front-end, tá? E é bacana que eles também conseguem aprender algumas coisas novas também, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir esse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal para continuar recebendo as notificações de novos vídeos. Vamos lançar um vídeo por dia, então acho que umas 4 horas da tarde vai começar a liberar a próxima aula. Se tiverem dúvidas, sugestões, mandem aqui nos comentários, eu vou ouvir e aí na próxima aula eu tento ajudar vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!